Bom, primeiramente, bom dia. Iremos estar apresentando agora sobre o tema temperatura, a pedido do docente Lucas Holanda na disciplina de climatologia. Meu grupo é composto por mim, Bianca Pessoa, e pelo Vitor Hugo. Então, primeiramente, o que é temperatura? A temperatura ela é uma grandeza física escalar que mede o grau de agitação das moléculas. Quanto maior tem um grau de agitação das moléculas, maior será a energia que contém e, portanto, maior será a temperatura. A temperatura ela afeta diretamente o estado da matéria. Como podemos ver aqui nessa imagem, temos aqui uns blocos com estados diferentes da matéria. Temos sólido, líquido, gasoso e tem ali o plasma também. Quanto maior o grau de agitação que tem ali, maior vai ser a temperatura e, portanto, ela terá o seu estado modificado. Bom, existe um limite máximo ou um mínimo de temperatura? Bom, não há um limite máximo para a temperatura, ou seja, não há um valor assim que a temperatura não possa ultrapassar, mas existe um valor mínimo que é considerado zero absoluto, e esse zero absoluto ele equivale a menos 273,15 graus Celsius, ou seja, seria um ponto em que o grau de agitação seria o mínimo possível ou até mesmo inexistente. Então, e como que se mede a temperatura? A temperatura ela é medida assim, ao aquecer um corpo qualquer, suas moléculas elas irão aumentar a sua vibração. Então, elas tendem a se afastar uma das outras, ocorrendo o que a gente costuma chamar de dilatação térmica dos materiais. Aí, se o corpo ele é resfriado, ocorre a contração térmica. E a forma mais simples de medir a temperatura é aproveitar o comportamento da dilatação térmica e construir a partir de então uma escala termométrica. Bom, vou estar apresentando agora sobre as escalas termométricas. Temos a escala Celsius, ela é dividida basicamente em 100 partes, que vai de 0 a 100. Temos também a escala Kelvin, que assim como o Celsius, ela é dividida em 100 partes, só que ela inicia a partir do 273 e vai até o 373. E também temos a escala Fahrenheit, que ela é dividida em 180 partes iguais, no intervalo de 32 a 212. Continuando aqui nas escalas termométricas, tem essa imagem aí que dá para ver conforme foi explicado no slide anterior, que ele no grau Celsius o ponto de fusão está no 0 graus e o ponto de ebulição no 100 graus. Assim como Fahrenheit começa ali em 32 Fahrenheit e termina 212 Fahrenheit. E tem Kelvin também, que começa em 273 Kelvin e termina em 373 Kelvin. Então aqui só mostrando uma imagem representativa que mostra aqui das diferentes escalas termométricas. Então, vou explicar aqui um pouquinho agora sobre a conversão das escalas termométricas. Bom, de acordo com o Sistema Internacional de Unidade, a temperatura ela é medida em Kelvin. Mas é possível fazer essa conversão para saber a mesma temperatura, só que na escala termométrica Celsius, grau Celsius ou em Fahrenheit. Então, aqui é basicamente assim, como vocês podem ir acompanhando na imagem. Para transformar de Kelvin em graus Celsius, é só pegar o valor da temperatura em Kelvin e diminuir 273. Já para passar de Kelvin para Fahrenheit, é preciso pegar a temperatura em Kelvin menos 273 vezes 1,8 mais 32. E para transformar de Celsius em Kelvin, é só somar em graus Celsius mais 273. E assim sucessivamente, como vocês podem continuar vendo aí. Isso aí já são as fórmulas padrão, que é as fórmulas de conversão de uma escala para outra. Falando da influência da temperatura do ar em seres vivos. A temperatura do ar ela possui um importante papel dentre os fatores que irá propiciar condições ambientais favoráveis aos animais ou às culturas.
De modo geral, as raças ou as cultivares, elas possuem suas próprias exigências quanto às variações de temperatura, sempre requerendo uma faixa ótima, na qual elas possam estar crescendo e se desenvolvendo normalmente. E assim, essa faixa ela se situa dentro de uma outra faixa que é denominada a faixa de tolerância, cujos limites são superior e inferior. Esses limites eles são críticos, que quando atingida essa faixa de tolerância, as plantas elas passam a ter as suas atividades fisiológicas afetadas e, consequentemente, não conseguirão continuar se desenvolvendo e crescendo normalmente. E, assim, a temperatura do ar ela exerce uma influência decisiva no crescimento das plantas e todas elas possuem um termoperíodo. Cada cultura elas vão possuir as suas exigências e as suas particularidades, como eu posso citar aqui a questão das plantas C3, C4 e plantas CAN. Todas elas possuem as suas exigências diferenciadas uma das outras, vão necessitar de diferentes horas de insolação, de diferentes temperaturas, por momentos distintos. E assim, quando passado desses limites, dos limites ideais para que elas possam desempenhar o seu potencial produtivo, elas vão acabar tendo as suas atividades fisiológicas afetadas, como eu já falei, que elas vão acabar tendo o seu crescimento diminuído ou até mesmo cessado, e os danos causados por passar dessa faixa de tolerância, por exemplo, da temperatura mesmo quando nas plantas, elas podem até mesmo levar à morte das plantas. Então, falando agora da relação com a agricultura. Só dando um pouquinho de continuidade aqui na questão sobre o termoperíodo, é que algumas espécies elas necessitam de um termoperíodo anual bem definido, já outras espécies elas necessitam de um termoperíodo diário. Um caso específico aqui que podemos citar, por exemplo, o caso do tomate. O tomate ele precisa de uma temperatura noturna, cerca de 15 a 20 graus, em determinado período, que se não chegar nessa faixa ideal de temperatura, eles terão inibida a sua floração e a sua frutificação. Outro caso que dá para citar também é que nem da couve e da cenoura, que elas precisam de um termoperíodo com temperaturas noturnas baixas para desencadear então a fase de floração. Já o caso do alface é exatamente o contrário, já que o alface ele precisa de termoperíodos diários, em que vai envolver temperaturas elevadas, entre 21 a 27 graus, para que ele consiga se desenvolver bem. Então, e graças aos melhoristas e geneticistas, é possível fazer novas adaptações de algumas cultivares ou raças em novos ambientes diferentes dos seus ambientes de origem, como por exemplo, as diferenças como do clima e temperatura. Um caso mais recente que a gente pode estar citando aqui é a questão da soja, que a soja ela foi trazida de regiões com temperaturas mais frias, né, para ser cultivada aqui no Brasil com clima tropical e que vem dando super certo. Então, quando a aclimatação ela for impraticável e o investimento compensar com os lucros futuros, pode-se estar apelando para essas casas nas quais será permitido fazer o controle das temperaturas, está propiciando microclimas ali favoráveis para desenvolver determinados tipos de cultura. Um dos exemplos a ser utilizados são essas casas de vegetação, sombreamentos de culturas e pastagens. Hidroponias também é um exemplo na quais pode ser feito o controle artificial da temperatura. E essas casas de vegetação elas vêm sendo uma ótima alternativa para que consiga estar produzindo determinados tipos de cultura, conseguindo fazer o controle ideal ali do clima, da temperatura.
Durante o período em que as frutíferas de clima temperado estão em dormência, é necessário que as plantas passem por uma quantidade de horas de frio para então partirem para a brotação e a floração. Na reportagem a seguir, nós vamos explicar como que isso funciona e também mostrar para os agricultores como que eles podem se organizar para minimizar custos caso as condições climáticas não sejam favoráveis. De acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, neste inverno de 2020, os termômetros têm registrado temperaturas próximas a 3 graus Celsius. Aqui é um dos locais do Brasil que atinge baixas temperaturas. Isso ocorre porque estamos numa região de clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. Mas apesar dessas baixas temperaturas, será que este é um dos anos mais frios? Nós, do Laboratório de Agrometeorologia, temos uma maneira de medir a quantidade de frio de cada ano e comparar entre eles. E a gente chama isso de horas de frio. O que seria? É o número de horas de temperaturas abaixo de 7,2 graus. É o mais normal. Mas também tem uma outra metodologia que são o número de horas abaixo de 11 graus. Bom, e o que a gente viu esse ano, pelo contrário, esse ano não é um ano muito frio, ou seja, maio, que pode fazer horas de frio, não fez nada, né? Junho, não é muito pouco, foi abaixo da média, né? E julho também estava sendo abaixo da média. Agora, provavelmente, nos próximos dias, se continuar temperaturas baixas, como está ocorrendo hoje, essa semana, acontece que aí o número de horas aumenta muito, né? Que como a gente não está normalmente não se mede, a não ser que se trabalhe com isso, né? A gente acha sempre que os dias mais próximos são aqueles dias frios. A sensação térmica é avaliada de acordo com a perda de energia de um corpo. Diferente da temperatura, que pode ser medida por um termômetro, o cálculo da sensação térmica deve considerar a temperatura do ambiente, a velocidade do vento e a umidade relativa do ar. Como as plantas não possuem sensação térmica, é importante considerar as horas de frio. E como foi mencionado pelo pesquisador, até o momento, este ano não está sendo tão frio quanto parece. Isso pode afetar o desenvolvimento das frutíferas de clima temperado, já que elas precisam de uma quantidade mínima de horas de frio nos meses de junho e julho, para sair do chamado repouso hibernal e partir para a brotação e a floração na primavera. Tem uma determinada plantas, as fruteiras de clima temperado, por exemplo, que elas necessitam de períodos de frio. Elas precisam que tenha um período que começa a esfriar para elas perderem a folha e fazer um rearranjo hormonal para que elas fiquem em dormência, vamos dizer, num determinado período, para depois brotarem, né? A brotação das gemas, que pode ser tanto de flor como de brotação, né? Folhas, gemas vegetativas, elas precisam desse descanso de inverno, vamos dizer assim. Tem algumas variedades que precisam mais horas e algumas variedades que precisam menos horas. A nossa região aqui, no mundo produtor de fruteiras, é uma das regiões que precisa menos horas, ou seja, as variedades são de baixa necessidade de frio. Apesar do frio ser importante para as plantas durante o estado de dormência, depois disso pode ser um problema, principalmente quando associado com geadas. As geadas, né, no período de brotação, depois da brotação e da formação de frutos, é perigosa porque ela pode praticamente eliminar os frutos, ela mata o fruto, congela o embrião e o fruto cai e morre, você não consegue produzir nada. Então, a Embrapa tem algumas publicações que recomendam, né, que a escolha onde se plantar pessegueiro se deve evitar lugares onde a ocorrência de geadas tardias é comum. Diante de um risco de queda de produtividade devido à pouca quantidade de horas de frio, é possível que o produtor se prepare economicamente. Então, por isso que é importante ele acompanhar como é que o ano está se passando, né? Para ver se esse ano não tem muito pouca hora de frio. Isso é um sinal de que as plantas dele podem brotar mal.
E se vão brotar mal e existe uma tendência de redução de produtividade, ele tem que evitar comprar em excesso os produtos químicos ou adubos que ele possa usar se a produtividade dele fosse mais elevada. Porque ao longo da formação da fruta, o produtor pode ir adequando a quantidade de adubos e pulverizações no seu pomar de forma que fique rentável para ele, de acordo com aquela produtividade que ele está atingindo. O Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa permite acompanhar a cada minuto aspectos como temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar e outras informações que podem ser importantes para o produtor. Além do site, as informações também estão disponíveis no aplicativo Agromet, somente para dispositivos Android. Nesse site tem a parte de horas de frio, que o produtor clicando ali, ele pode ver horas de frio da sede da Embrapa, que é uma altitude média de 60 metros, 70 metros mais ou menos. Nós temos também informação de horas de frio mais junto da lagoa, que é junto à universidade, e também tem informação de horas de frio da cascata, da estação experimental da cascata, que tem um ambiente mais parecido, mais próximo às condições dos produtores de pêssego da região de Pelotas. A maioria das variedades desenvolvidas para a nossa região necessita de, em média, 300 horas de frio por ano. De acordo com os dados do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, até a segunda semana do mês de julho, tendo como referência informações da unidade sede da Embrapa Clima Temperado em Monte Bonito, o ano acumulou 83 horas de frio, quando o normal seria o dobro deste valor. Além do pessegueiro, que é a principal espécie da região de Pelotas, a amora preta, a ameixa e o mirtilo também podem sofrer alterações de acordo com a quantidade de horas de frio. Culturas como a pera e a maçã, cultivadas em maior quantidade em Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul, normalmente precisam de menos horas de frio em relação às outras frutíferas de inverno. Certo, pessoal. Depois da Bianca ter feito ali toda aquela parte introdutória, explicando sobre o que é a temperatura, quais são as escalas termométricas, como que ocorre a conversão de graus Celsius para Kelvin, Fahrenheit, entre outros, vamos agora discorrer um pouco sobre o método que é utilizado para fazer a medida dessa temperatura. Que são denominados termômetros, que eles são instrumentos, né, que são destinados ali à determinação direta da temperatura. Além disso, vai fornecer, em geral, o valor instantâneo dessa variável. Em meteorologia, os termômetros convencionais são do tipo líquido em vidro. Aqui tem uma imagem que mostra ali a composição básica de um termômetro, sendo ele composto pela parte do bulbo, que é onde está apresentado ali, onde está presente o líquido armazenado, a escala, que vai variar de 0 a 100 e vai variar ali de acordo com qual que é a escala termométrica utilizada no termômetro, o menisco e a câmara. Há vários tipos de termômetros, entre eles ali o convencional, o comum, o termômetro de solo, termômetro de imersão, termômetro de máxima e o termômetro de mínima. Agora eu vou começar discorrendo um pouco para vocês sobre cada tipo de termômetro mais em específico. Iniciando aqui sobre o termômetro convencional, como o próprio nome diz, essa palavra convencional quer dizer que ele é bem simples, ou seja, ele é constituído ali por um tubo capilar de vidro que vai apresentar uma das extremidades dilatadas, ou seja, essa extremidade dilatada é a parte ali que vai estar presente o bulbo. Além disso, tem a câmara de expansão, que essa câmara de expansão é aquela parte ali superior do termômetro, que como vocês podem ver aqui na imagem, aquela parte está escrito câmara.
Além disso, dentro do bulbo, ali que vai ser armazenado, vai ter a presença de um elemento sensível, que esse elemento sensível ali, de acordo com a variância da temperatura ambiente, ele vai se movimentar pela escala, pelo tubo, que vai ocasionar ali vai messar a temperatura em determinado ambiente. Parte do tubo capilar ocupado pelo líquido recebe o nome de coluna termométrica, certo? Que o líquido vai fluir por essa coluna e vai demonstrar ali a temperatura que está presente em determinado local. O termômetro comum, também denominado de termômetro ordinários. O líquido empregado é o mercúrio, como eu já havia dito, no bulbo ali vai apresentar um líquido e esse líquido é o mercúrio. Tipos de termômetros também utilizados nos psicômetros. Para quem não sabe, os psicômetros este equipamento, este aparelho demonstrado nesta imagem, que ele vai fazer a medida da temperatura, da umidade e a questão do bulbo úmido e bulbo seco. Há também o termômetro de Folo, que eles são termômetros comuns que vai servir ali, para a observação da temperatura no interior do solo. Ou seja, se você quiser, se o produtor quiser messar ali a temperatura presente no seu solo, ele vai utilizar este tipo de termômetro. Também ele vai atuar ali nas profundidades de 2, 5, 10, 20, 30 até 50 centímetros. Ele vai possuir a sua haste longa e flexionada. Como vocês podem observar na imagem, a parte do bulbo ela fica adentrando ao solo, a parte do bulbo, que é quando vai ocorrer ali a leitura da temperatura ambiente e o líquido vai frequentar ali pelaquela coluna, vai fluir pela coluna termométrica, como eu já havia explicado anteriormente para vocês. Há também o termômetro de imersão. Esse termômetro ele é mais utilizado na questão ali, ele é mais destinado para a observação da temperatura da água. O bulbo ele é situado em um reservatório cilíndrico metálico dotado de orifícios laterais, como vocês podem ver o equipamento na imagem. Há também o termômetro de máxima. Esse termômetro de máxima, como o próprio nome diz, ele vai indicar a mais elevada temperatura que se verifica em determinado local durante um dado intervalo de tempo. Ou seja, ele vai mostrar qual que é a temperatura máxima presente naquele local. Além disso, ele também utiliza-se o mercúrio como elemento sensível, que vai estar presente ali no bulbo. Tem o termômetro de mínima, que ao contrário do anterior que eu havia explicado, este vai apresentar a menor temperatura presente em determinado local por um determinado período de tempo. Além disso, para aumentar a eficiência dessa leitura de temperatura, o bulbo ele apresenta ali um formato bifurcado, e além disso, dessa bifurcação no bulbo, que vai melhorar a eficiência, o líquido sensível é o álcool etílico. Em comparado com o mercúrio, então, a gente pode concluir que o álcool etílico ele é mais eficiente do que o mercúrio nessa questão. Agora, relacionando um pouco esse tema de temperatura com a agricultura, que é o que nos interessa mesmo, podemos, como todos vocês devem saber, a temperatura e a umidade elas são muito importantes para o desenvolvimento, para a produção agrícola. Esses dois fatores eles podem limitar a produção
ou podem também favorecer a produção agrícola. Depende do tipo de espécie cultivada, ou seja, vai depender ali do conhecimento do produtor, vai depender ali do conhecimento do profissional nessa questão de adaptabilidade, de qual espécie instalar naquela lavoura, porque também vai depender o que? A temperatura vai variar de acordo com a região, certo? Então, o profissional ele vai ter que estar ciente, vai ter que conhecer qual que é o clima, qual que é a temperatura da região, qual que são as características físicas, climáticas, para escolher uma espécie para se cultivar que não vai sofrer nenhum estresse ou não vai atrapalhar os seus processos fisiológicos, certo? Então a gente pode se dizer que também vai muito da experiência, né, do profissional, vai muito dessa questão de estudar o histórico da região, que vai facilitar ali também o manuseio de determinada cultura. Não só para essa questão de temperatura, mas questão tudo de controle de pragas, doenças e entre outros quesitos. A duração das fases e ciclo de desenvolvimento dos vegetais e até dos insetos é condicionado pela temperatura e pelo tempo que ela permanece dentro de limites específicos. Podemos citar um índice bioclimático denominado graus-dias, que a quantidade de temperatura que vai estar presente em determinada área e qual que é a eficiência de utilização de determinada temperatura pela planta. Isto que quer dizer a questão do graus-dias, ou seja, a temperatura vai estar ali, mas qual que é a eficiência? Até quanto que a planta ela consegue fazer ali os seus processos fisiológicos, o quanto ela consegue aproveitar. Então, esse é o determinado graus-dias. Além disso, o efeito térmico muito importante para a produção de algumas espécies frutíferas. Parando para pensar aqui um pouco, as espécies frutíferas, geralmente, elas preferem ali, dependendo, né, qual espécie cultivar, vai preferir um clima mais frio, ou vai preferir uma temperatura ali mais alta. Então tem tudo que está ciente na escolha, né, na questão de espécies a se escolher para que não ocorra nenhum um imprevisto ou uma decepção, uma perca de produção no final. Também está presente e é de muita importância a questão do fotoperíodo, que o fotoperíodo nada mais é do que o número máximo possível de horas de brilho solar, que é outro condicionante ambiental que exerce influência no desenvolvimento de plantas. Isso é muito importante, ou seja, é aquela questão de absorção da luz solar ali durante o dia e falando ali para pensar na questão de absorção durante 24 horas, à noite, toda essa questão. Além disso, a disseminação e ocorrência de patógeno também está diretamente ligado com a questão da temperatura. Ou seja, se pararmos para pensar, os patógenos, ele tem umas espécies que ele prefere ali uma temperatura mais na presença de umidade, uma temperatura ali, ou seja, uma temperatura mais baixa para ele se desenvolver. Tem patógenos também que conseguem sobreviver, conseguem atuar, conseguem atacar a planta mesmo em temperaturas elevadas, ou seja, tudo isso em conjunto pode ser evitado desde que se tenha um manejo certo, ou seja, escolher a planta ideal para o cultivo, saber ali o histórico climático da região para que o produtor ele esteja ciente de qual espécie ele está colocando ali na sua lavoura. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado, pessoal, e espero que gostem dessa apresentação.